Oi, pessoal! Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar de mesada. Só que, como mesada é um assunto que não tem fim, o último aulão que eu fiz sobre mesada deu quase 2 horas, a gente falando de tudo, porque é um assunto muito complexo. Vai depender da idade da criança, a gente tem muitas coisas a considerar, valor, como que eu faço para pagar a criança, como que eu evoluo o aprendizado, o que ela vai fazer com o dinheiro, eu pago por tarefas ou não, como que eu vou conduzir esse processo, eu dou em qual recorrência, eu abro uma conta digital para criança, tem muitas questões. Eu não vou conseguir trazer todas, porque a proposta desse vídeo é que ele seja um vídeo curto, mas a maior proposta desse vídeo, e é isso que eu acho que vocês vão gostar e vocês vão poder me ajudar, é o seguinte: com base no que vocês comentarem aqui embaixo, nos comentários desse vídeo, eu vou preparar uma série aqui no YouTube, tá? Sobre mesada. Totalmente gratuito. É basicamente o conteúdo que eu disponibilizo no meu curso Mesada que Educa. Lá no curso a gente tem diversos recursos para download, tem arquivo em PDF, tem algumas vivências, a pessoa tem acesso à nossa equipe pedagógica, mas o conteúdo em si eu vou disponibilizar para vocês aqui no YouTube. Só que para eu disponibilizar, eu vou utilizar como base as interações que vocês trouxerem nos comentários. Ou seja, comenta aqui: ah, meu filho tem tantos anos, a gente começou mesada e deu ruim. Ah, eu tô pagando por tarefas e aí eu senti que meu filho começou a não querer fazer se não fosse ganhar. Ah, eu acho errado a criança receber dinheiro de graça, o que eu posso fazer? E aí a gente tem lá as tarefas que podem ser remuneradas, a explicação com base nisso. O que eu quero falar com vocês, então fica, primeiro, né, antes de eu mudar de assunto, que elas vão mudando de assunto, emendando um assunto no outro. Respira, calma, bom, vamos lá. Primeira coisa, comentem aqui embaixo a idade da criança, sua dúvida sobre mesada, que tipo de conteúdo você quer ver aqui. Deixa nos comentários. Com base nesses comentários, a gente vai produzir a série sobre mesada. É lógico que para conseguir produzir a série, eu vou precisar que vocês interajam, então vai depender aí bastante aí da interação que vocês vão trazer. E a gente vai respondendo essas perguntas aqui. Dito isso, eu vou trazer para vocês o dado que motivou esse vídeo. Uma pesquisa revelou que 89% dos responsáveis acreditam que a mesada contribui para a consciência sobre dinheiro. Muita gente, né? Legal? Mas apenas 56% das famílias brasileiras a praticam. Então é um dado interessante, né? 89% das pessoas acham que é importante, mas só 56% praticam. Aí, tipo, a gente só tá aqui o emoji derretendo, né? É pouca gente que pratica a mesada, e eu arrisco dizer uma coisa: é lógico que a gente não tem dados estatísticos, não tem uma pesquisa científica podendo reforçar essa minha percepção, mas a percepção que eu tenho aí durante todos esses anos atendendo famílias é que dessas 56% aí, muitas delas concedem mesada da maneira errada. Se você concede mesada para uma criança e essa mesada é puramente orientada para o consumo, você vai receber uma mesada e a criança vai pegar o dinheirinho dela lá, gastar, vai ficar feliz, vai se sentir importante. É muito legal, muito bonitinho, né, esse processo das crianças, mas sem a orientação, sem a divisão desses valores, sem a ideia de construção, de investimento, a ideia de se pagar, a ideia de incluir a doação, a ideia de gerenciar, a ideia de planejamento, o que a gente está ensinando para uma criança quando a gente dá um dinheiro para ela como a mesada? A gente está ensinando só a gastar. Vocês já tinham parado para pensar nisso? E basicamente assim, ninguém precisa ser ensinado a gastar. Porque gastar é fácil. Quando a gente não traz reflexões sobre consumo consciente, quando esse pilar, gastar é um pilar da educação financeira infantil, quando esse pilar não é bem trabalhado, fica o gasto pelo gasto. É justamente no pilar gastar mal administrado na infância que a gente tem aí um cenário de adultos desorganizados financeiramente, de adultos endividados. Então, eu acho que eu posso afirmar, com base na minha experiência, com base no que a gente verifica e com base do que a gente sabe de educação como um todo. Você conceder mesada da forma errada é melhor nem conceder, porque aí a criança está aprendendo a gastar de forma errada, usar esse dinheiro sem propósito, sem orientação. A reflexão que eu quero deixar para vocês e que eu acho que é muito importante vamos supor que o seu filho, ou talvez você até tenha um filho adolescente, que ele tem aí 18 anos. O que você vai fazer? Você vai dar um carro para
ele primeiro, sem ensinar a dirigir, ou primeiro você ensina a dirigir? Então a mesada, ela não é a pura e simples transferência de recursos para a criança. Ó, você vai receber um dinheiro aqui e você se vira. A mesada sem educação financeira é a mesma coisa que dá um carro para um adolescente dirigir sem ter ensinado a dirigir antes. Então a mesada, a ideia dela é que ela seja educativa. O propósito dela é a ferramenta de educação financeira que mais se assemelha com o que a gente vai viver lá na vida adulta, que é ter ganhos e gastos e gerenciar isso no intervalo de tempo. A gente vai ter que gerenciar nosso orçamento. Ela é a oportunidade da criança aprender. E para a criança aprender, alguém precisa ensinar. É lógico que numa abordagem de metodologias ativas, numa abordagem que a gente traz sempre a criança protagonizando o processo, a gente não vai ensinar numa lousa de forma formal, falando muitas coisas para a criança. A gente vai construir esse aprendizado junto com ela, com a mão na massa. Mas é indispensável o envolvimento do adulto e é indispensável construir tijolinho por tijolinho da educação financeira. Então a criança primeiro recebe uma semanada, entende por quê, tem um objetivo, traça uma meta, desenvolve, planeja em família, atinge, depois ela cresce, começa a dominar melhor as operações matemáticas, ser mais autônoma no desenvolvimento do seu planejamento. Depois a gente passa para uma recorrência mais espaçada, em vez de toda semana ela recebe quinzenal, depois ela passa a receber por mês. Quando chegar o momento oportuno, que a criança puder fazer abstrações, que não precisar mais ali do dinheiro físico, ela abrir uma conta digital, tudo isso tem idade, tudo isso tem etapas, tudo isso precisa de orientação. E para você orientar a criança, você precisa estudar, você precisa aprender, e é para isso que a gente está aqui. Esse é um vídeo que a gente fala da importância da mesada, que a gente dá o panorama dessa pesquisa que traz aí que 89% das famílias consideram importante, mas só 56% concedem mesada, e o meu adendo, né, a observação que eu trago nesse vídeo, que é, se for para conceder mesada errado, se for para dar um carro na mão de alguém sem ensinar a dirigir, não faça. A ideia aqui do YouTube é trazer muitos conteúdos gratuitos, né? Eu vou trazer para vocês de que forma que isso é abordado, a temática da mesada é abordada no livro, nesse meu livro aqui, Minha Mesada Pode Mais, tá? O livro vem com prefácio aos pais, como todos os livros, é bastante coisa, assim, vem até com tabelas para os pais, idade, qual que é o objetivo que o pai e a mãe precisa ter ao oferecer mesada, bem completo, e depois entra com a história infantil ilustrada. É a mesma personagem, né, do livro do Poderoso Cofrinho, aí ela cresceu e começou a receber mesada, e ela vai aprender a traçar objetivos e metas, a criança vai se empoderar, os pais vão auxiliar nesse processo, é bem legal. E o livro vem com um planner para a criança utilizar e desenvolver e aprender a transformar os seus sonhos em objetivos, seus objetivos em metas. E aí, se vocês têm interesse de conhecer um pouco mais desse livro, e se vocês querem assim, Clary, mostra o trecho do livro que ensina sobre planejar, me falem que eu também trago alguns trechos do livro, uma contação de história, uma leitura, como forma de incentivar vocês a conduzir a mesada com as crianças do jeito certo, tá bom? Educação, quando a gente fala de educação, é lógico que cada família tem uma realidade, é lógico que a gente tem as nossas individualidades, é lógico que tudo isso precisa ser considerado. Mas quando a gente fala de educação, quando a gente fala também de educação financeira, existe o jeito certo e existe o jeito errado, tá? Então, é muito importante que a gente saiba o que a ferramenta ensina, para que ela serve e como a gente vai se apropriar dela, usar da melhor forma para construir aí um futuro de prosperidade, um presente de prosperidade para as crianças, não de prosperidade propriamente dita, mas no sentido delas crescerem, se desenvolverem, delas evoluírem, entenderem o mundo a partir de uma perspectiva mais consciente, não tão voltada para o consumo, para o imediatismo, e tudo isso faz parte da educação financeira que eu defendo. Contem comigo nessa jornada. Deixa aqui embaixo, de novo, vou falar pela terceira vez. Coloca aqui embaixo o que você quer saber sobre mesada, quais são seus desafios, coloca a idade da criança, que a gente vai estar aqui para te ajudar. E essa série sobre mesada, que é um dos temas mais complexos e mais cheio de questões, a gente promete aí que vai entregar para vocês a partir das experiências, dos relatos e das dúvidas que vocês trouxerem, certo? Um beijo!